É só acessar o... Oi, tudo bem? Este é o podcast Política de Primeira, aqui no canal do Primeira Página no YouTube. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Caio Tumeleiro, ao meu lado, Henrique Chuto. Tudo bem? Tudo bem, mais uma conversa boa hoje. Uma ótima conversa hoje. Antes da gente ir para a conversa, eu preciso reforçar para você que está assistindo a gente aqui no podcast, se inscreva no nosso canal, tá bom? O canal do Portal Primeira Página no YouTube, aparecendo aí na tela para vocês. Se inscreveu, tudo certo? Agora você vai deixar o seu like também aqui no nosso vídeo. Isso ajuda a gente bastante e, claro, quero ver o seu comentário também sobre o nosso bate-papo. É sempre muito legal ter esse retorno e você também tem que ativar o sininho aí para ficar por dentro de todas as novidades do canal do Portal Primeira Página e do podcast Política de Primeira. Nos estúdios, Carlos Marum. Tudo bem, ministro? Bem, como eu digo sempre brincando, nem tão bem quanto eu mereço, mas melhor do que eu preciso, mais do que eu preciso, melhor do que eu preciso. Então tá bom. Tá ótimo. Antes da gente começar a entrevista, permita-me trazer a biografia do senhor. Foi secretário municipal de Assuntos Fundiários da Prefeitura Municipal aqui de Campo Grande, diretor-presidente da Empresa Municipal de Habitação, a EMA, também da Prefeitura Municipal. Foi secretário de Habitação do governo André Putinelli. Como parlamentar foi vereador em Campo Grande, 2 vezes deputado estadual e federal. Em 2017, o senhor foi escolhido ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência pelo então presidente Temer e depois conselheiro da Itaipu Binacional. Mas para chegar em tudo isso tem um começo, né? E o senhor, gaúcho, nascido em Porto Alegre, como foi a vinda aqui para Mato Grosso do Sul, ministro? Eu muitas vezes me pergunto isso, né? Porque eu não era um interiorano, eu sou de Porto Alegre. E os gaúchos que vieram para cá, mais gente do interior, principalmente daquela região plantadora de soja, o norte do estado, nem tanto a serra. Você vê poucos caxenses aqui. Você vê gente de Santo Ângelo, Passo Fundo, Carazinho. Mas Cruz Alta, a minha mãe é de Cruz Alta, e eu tinha alguns parentes nessa região. E um dia vim conhecer Mato Grosso do Sul em 1980 e gostei demais. E quando chegou, me formei em 82, me formei em engenharia civil na Universidade Federal. Lá em Porto Alegre. Tinha condições de ter tinha até boas propostas de trabalho, mas acabou que, conhecendo essa gente aqui, um primo meu já tinha vindo para cá, o Sadi Andrigueto, amigos aqui, os Esperoto, o Lefonso Lucas Jesse. Acabou que, quando iniciou o ano de 84, eu decidi encerrar minhas atividades profissionais lá no Rio Grande do Sul e me mudei de Malicuia e vim de Malicuia aqui para Campo Grande. Já conhecia Campo Grande em 1980, fiz outra viagem para cá em 1982, e em 1984 vim de vez. E são mais de 35 anos de moradia e de vinculação, né, com o Mato Grosso do Sul. O senhor mora hoje em Porto Alegre. Eu estou morando em Porto Alegre. Quando terminei a minha participação, terminou o governo Temer, eu fiquei até o final do governo Temer, eu fui designado conselheiro em Itaipu. Porto Alegre, não obstante geograficamente Foz do Iguaçu seja mais próxima de Campo Grande, geograficamente, Porto Alegre tem um acesso mais fácil. Tem linha direta de Porto Alegre a Foz do Iguaçu, coisa que não existe a partir daqui. Então, isso foi um dos motivos, já que eu estava trabalhando em Itaipu. Outra coisa foi a vontade de estar perto dos meus pais, já eram octogenários, né? Hoje, meu pai faleceu aos 92 anos, minha mãe ainda é viva. E vontade da minha mulher de também estar mais próxima da sua família. O meu filho acabou indo estudar também em Porto Alegre e ficou uma situação, outro venham e fica, porque nós vamos, né? Então, quando terminou o governo, eu voltei a morar em Porto Alegre. Trabalho hoje, minha atividade hoje profissional é a advocacia, principalmente em Brasília. Eu advogo bastante junto aos tribunais superiores, STJ e STF, e
O escritório principal nosso é Brasília, mas continuo com atividade aqui. Eu tenho um escritório de advocacia aqui. Vem sempre para cá, então. Aqui em Mato Grosso do Sul. A pouca política que eu ainda faço, que é uma política partidária interna, eu não estou na política eleitoral, mas ainda convivo, sou membro da executiva nacional do MDB, então a política que eu faço ainda é aqui. O título de eleitor não mudei, é aqui. Até para não sair com das coisas. O MDB já foi um grande partido aqui em Mato Grosso do Sul. E continua sendo um grande partido a nível de Brasil. Hoje já não é. Ministro, mas a gente sair na hora ruim não é do meu feitio. Então, um dos motivos que faz com que eu permaneça com o meu título aqui e vinculado ao MDB de Mato Grosso do Sul é ser solidário aos companheiros nesse momento de reconstrução do partido. Então, ministro, essa é uma outra questão que a gente queria tratar. O senhor teve muito tempo na vida pública, agora o senhor está advogando, mas voltando lá atrás, como engenheiro, né, fazendo projetos, imagino, como foi a sua passagem para a vida pública como secretário municipal de habitação? Como foi essa transição do setor privado para público? Olha, eu fiz política estudantil na universidade. Né? Eu sou oriundo do Colégio Militar de Porto Alegre, no tempo da Revolução, no tempo do regime de exceção, obviamente, era vedada qualquer atividade política, principalmente dentro de um quartel, que era o Colégio Militar. Hoje até não é tanto, mas aquele tempo era realmente vedada. Quando eu fui para a universidade, para a faculdade, direi a engenharia em Porto Alegre, eu passei a participar daqueles últimos momentos do enfrentamento à ditadura, um enfrentamento light, não foi o enfrentamento barra pesada que as pessoas viveram anos antes disso. Por 78, houve um movimento que envolveu muitos estudantes, que era o que se chamava 68 mais 10, coincidiu com a posse do Figueiredo, e eu participei ali dessa política. Passeatas, tomei algum corridão até de cavalariano da Brigada Militar lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então eu passei a ter uma vinculação com a política dentro da faculdade, mesmo eu nunca tendo aderido a uma esquerda mais extrema. Era um democrata e queria o fim da ditadura. Depois me vinculei ao Brizola, então. Mas não vim para cá para fazer política. Até o contrário. Quando eu vim para cá, vamos largar esse troço, vamos tentar aí com a engenharia constituir patrimônio, e eu vim para cá com esse objetivo. Agora a política não sai, eu aqui não sai da gente, eu comecei a participar de alguns momentos aqui, campanha das diretas, né? Estive naquele grande comício, o governador era o Wilson Barbosa Martins. Depois a campanha pela própria eleição do Tancredo, que o Tancredo, mesmo sendo uma eleição indireta, foi às ruas, eu participei daquilo. E quando chega a eleição de 89, a primeira eleição direta para presidente da República, depois da implantação disso que eu chamo regime de exceção, eu apoiei o Brizola, o Leonel Brizola. E isso me fez ter uma vinculação com o PDT e acabei me filiando ao partido e comecei ali uma trajetória também política. Fui membro do Diretório Nacional do partido, galguei rapidamente, assim, degraus. Eu entrei quando veja era uma pessoa da liderança do partido. Quando eu comecei digamos, a migrar para a política, minha mulher, a Luciane, disse, não, já que tu quer ir para a política, que ela não aprovava, né, essa migração, então tu vai fazer direito. Ela que foi então, FIC UNAESC, fazia o seu primeiro vestibular de direito, né, ela que foi lá e fez a minha inscrição para o vestibular. Eu estava inscrito, fui lá e passei, né? Daí também quando chegou nos dias eu dei uma estudadinha, não é que eu fui, quando chegou me deu vontade, eu até dei uma estudadinha. Uma preparada. Eu sempre fui um bom aluno, eu fui o 8º colocado lá no vestibular unificado de Porto Alegre, né? Então eu fui um bom aluno, oriundo do Colégio Militar,
tinha condições, passei. E acabou que... Mas o direito ficou praticamente na prateleira. Eu daí cursei direito, e a primeira função pública que eu exerci foi secretário de Assuntos Fundiários pelo PDT, ainda na administração do Juvencio. Pessoa que eu admiro muito, gosto muito, acho que ele errou politicamente quando se elegeu senador pelo MDB e já foi para o PFL. Aquilo foi uma coisa que não deu para entender e prejudicou o futuro político dele, do Juvencio. Mas era uma pessoa, foi bom prefeito. E eu fui convidado para ele e participei alguns meses da administração. Até que o PDT, que era o meu partido, decidiu apoiar, não o André Putinelli, que era o candidato do MDB, decidiu apoiar Nelson Trade, inclusive indicando o vice, que foi o Loester. Naquele momento eu me afastei da função. Da função de secretário de Assuntos Fundiários e voltei a exercê-la já daí na área da habitação, já como presidente da empresa municipal de habitação. Já com o André. Foi transformada pelo André em uma secretaria, já que ela se desvinculou da então CEAF e ficou vinculada diretamente ao gabinete do prefeito. E com o André que eu desenvolvo uma trajetória ao lado dele muito positiva nessa... Esse tempo todo, desde que entrou na política até o último cargo ali na Itaipu, mais de 30 anos, né? São cerca de 30 anos, né? Eu entrar na política, eu entrei aqui em 89, digamos assim. Então são 35 anos, mais ou menos, que eu tenho uma militância política partidária ou, inclusive, exercendo funções públicas via eleição ou via nomeação. O senhor sempre foi ligado, então, a essa questão da habitação, né? Como o senhor propriamente disse. Inclusive, já foi até slogan de campanha do senhor, essa questão da habitação. Eu vi. É de casa. É de casa, exatamente. É de casa. Esse é de casa. Da última campanha nossa, o slogan foi Isso tem a ver com a engenharia. Esse tem a ver com a engenharia. Nós construímos muitas casas aqui. Foi um momento muito forte. O André é muito determinado. Agora, interessante, Caio, é que acho que é bom a gente perguntar por quem ficou tanto tempo na área de habitação. Por que essa questão do déficit habitacional, ministro, passa governo, entra governo e sempre tem esse rombo aí, uma defasagem? Nós temos que reconhecer que a habitação é cara. Não é que seja cara, ela exige grandes investimentos. Porque ela é barata no sentido do benefício que ela traz às pessoas. Mas ela necessita de grandes investimentos. E esses investimentos, poucas vezes, estiveram à disposição das pessoas mais humildes na quantidade, na dimensão necessária. Um momento eu reconheço aqui, foi o programa Minha Casa Minha Vida, tocado pelos governos do PT, aonde nós buscamos boa parte dos recursos com os quais desenvolvemos aqui, inclusive, uma revolução nessa área habitacional. Até hoje, se você olhar, colocar aí no Google o capital menos favelizada do país, eu acredito que ainda apareça Campo Grande. Não mais praticamente zerada de favelas como no nosso tempo, mas ainda se não há mais, a menos favelizada, certamente entre as menos favelizadas do país. Quando eu assumi a EMA, já no segundo momento, não na CEAF, quando eu assumi a EMA, a primeira coisa que eu defini foi fazermos uma pesquisa a respeito das favelas de Campo Grande. Naquela época nós tínhamos 172 favelas. Estou falando do início do ano de 1997. Tínhamos em Campo Grande 172 favelas. As favelas chegavam ao centro, aqui na Coafama, praticamente ali naquela... ali começava a favela, ao lado da Coafama praticamente já começava uma favela. E a determinação do André, a sua disposição a investir recursos, e não é fácil você buscar recursos com o André. O André, ele é um administrador sóbrio na contenção de despesas, né? Mas ele sempre entendeu a importância disso e nós conseguimos desenvolver um trabalho. Então, a habitação precisa de bons projetos, mas precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro e de competência para tornar realidade, bem aplicar esse recurso. E, infelizmente, os governos
são sazonais, não existe uma política permanente. Nós conseguimos colocar a habitação como um dos direitos sociais da população brasileira. Está lá na Constituição. Essa habitação não estava em 1988, não constava da Constituição original lá de 1988. Nós conseguimos colocar a habitação como um direito, na habitação digna, como um direito dos brasileiros. Mas não conseguimos transformar isso em recursos permanentes e uma hora o déficit diminui um pouquinho e numa outra cresce bastante. Quando cresce bastante. Quando diminui um pouco. Ministro, o senhor fala bastante da administração, inclusive, que o senhor fez parte, do governador André Putinelli, do MDB. Puxando um pouquinho para este assunto, o MDB foi por muitos anos aí um dos principais partidos políticos de Mato Grosso do Sul, só que há algum tempo não elege prefeito na capital, não elege governador. Onde que o partido errou para deixar este cenário à frente, assim, a linha de frente, podemos dizer? Olha, uma área que não errou foi nas administrações. O MDB tem excelência de gestão, certo? Tanto na prefeitura como no governo do estado. Recebemos como André Putinelli, como administração André Putinelli, uma cidade bem administrada pelo MDB, de Juvencio, né? O André foi um grande prefeito, excepcional prefeito, por 8 anos. Entregamos o governo a um administrador do MDB, o Nelsinho, que foi um bom prefeito. Então, no estado, fomos para o governo e fizemos uma excelente administração. O André Putinelli é tido e reconhecido como um dos grandes governadores aqui do estado. Então, nessa parte, nesse contexto, o MDB sempre acertou. Onde errou? Errou politicamente. O quê? Primeiro, excesso de poder. Chegou no momento que praticamente tudo aqui no estado era comandado pelo MDB. Era a Universidade Federal, era assim, Tribunal de Contas, Assembleia, Câmara Municipal de Vereadores, era um superpoder do MDB. Isso, obviamente, cria rejeições, tanto que nós, com uma administração muito bem avaliada como a do Nelsinho, nós não conseguimos fazer o MDBista, na época, o Giroto, prefeito de Porto Alegre, perdemos para o Alcides Bernal, que... Prefeito de Campo Grande, perdão. Prefeito de Campo Grande, só para ter mas a administração do Nelsinho era muito bem avaliada. E o André era governador. Nós tínhamos a prefeitura, o governo, lançamos um candidato que era um grande construtor aqui, era o nosso secretário de obras, o Giroto, um grande secretário de obras, dos melhores que já passaram, certamente, pelo estado, por Campo Grande, e até no Brasil, um grande secretário. Lançamos esse candidato e perdemos para o Bernal, com todo respeito, que era um político de muito pouca realidade, muito pouco resultado. Era um vereador... Deputado estadual, né? Não, na época ele foi vereador, eu fui colega dele como vereador, praticamente não apresentou nenhum projeto. Como deputado estadual, praticamente é a mesma coisa, ele tinha... E olha, eu me dou bem com o Bernal, não estou falando, estou dizendo a verdade política. Ele tinha um programa de rádio no mesmo tempo em que aconteciam as sessões. Então ele chegava já para registrar presença e para cumprir tabela. De pouquíssimas realizações, mas que soube falar com o povo, se estabeleceu como um oposicionista contra esse mega poder e nos ganhou a eleição. Uma coisa completamente improvável e até ilógica. Então eu penso que é isso. O nosso erro, que não é um erro, isso é natural. Se você tem o poder, se você tem, você vai exercendo, ele vai se ampliando. Mas eu acredito que esse tamanho MDBista foi o grande motivo da nossa, digamos, não diria derrocada, mas da evidente diminuição do papel do MDB aqui no estado, na vida política e administrativa de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. Deputado, deixa eu colocar mais uma pimenta nessa pergunta do Caio. O partido não se preocupou em renovar os quadros? Porque hoje, por exemplo, não se tem um nome para disputar o governo do estado ou para a prefeitura, se não for André. Isso tem acontecido. O que eu digo para você? A política, ela tem uma grande dificuldade de renovação. Isso é natural da política. Não.
Até o Reinaldo. O Reinaldo foi deputado estadual comigo aqui. E ainda é o grande líder do PSDB, agora indo para o PL. Ele até renovou, já que trouxe o Rida, ele conseguiu fazer o seu sucessor. Nós, num movimento semelhante, seria na época o Giroto. Eu até fui cotado que naquela época para ser o candidato a prefeito. Nosso estava entre os possíveis ungidos para a disputa dessa função. Mas as pesquisas nos diziam que a população queria o Giroto, pelo tanto que ele fez de forma espalhada por toda Campo Grande. E nós, mesmo assim nós não conseguimos, o Reinaldo conseguiu. Então o Riedel não deixa de ser uma renovação. Mas se você vê os quadros, nós temos o Lourdes Machado, eu acho que ainda é deputado. Ainda né? é deputado. Foi meu colega, e quando eu cheguei lá ele já tinha mais de 10 mandatos. E ainda é uma liderança. Quer dizer, essa questão da renovação passa também por uma coisa que é o seguinte: os mais velhos já fizeram política há mais tempo e sabem fazer. E gostam de fazer política. E não é natural que as novas... Eu fui uma nova liderança quando cheguei rapidamente, mas é natural que as novas lideranças tenham que se esforçar. E tem outra coisa, né? Vamos ver. Eu, quando reúno com juventude, eu pergunto, sabe qual é a pergunta? Sabe qual é a palavra mais importante da minha trajetória política que eu pronunciei? Não, claro, eu já faço assim que ninguém sabe, né? Eu sei. Qual é que foi? Nada. Foi nada. Como nada? A palavra nada. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Quando o PDT decidiu apoiar a candidatura do André no segundo turno de 96, quando ele passou para o segundo turno cerca de 20 mil votos atrás do Zeca, quando o diretório regional do partido decidiu apoiar o Zeca. Então Schmidt, Franklin, Kohl decidiram apoiar o Zeca naquele momento. E nós aqui do Municipal, eu e o Yusuf, acho que até o Loester ficou com o Zeca naquele momento. Eu e o Yusuf decidimos, mais algumas lideranças do PDT de Campo Grande, decidimos apoiar o André. O André me chamou para ir para a coordenação e perguntou o que porque muitas funções ali eram remuneradas, né? Perguntou o que eu queria, e eu digo nada. Eu vou sair da minha empresa, é uma empresa de construção, mas posso sair para me dedicar a isso. Tenho meu carro, né? Tenho como botar gasolina, a coisa está apertada, mas não está tão difícil, eu não conseguir abastecer meu carro, então eu não preciso nem de gasolina. E eu acredito que isso tenha sido importante para que, vencida a eleição, eu tenha sido chamado para exercer a função pública, daí já de presidente da empresa municipal de habitação. E hoje... A sua relação com o governador André começou Deixa eu só fazer uma aqui que pode até ter... E hoje a gente vê a turma já entrando e já querendo saber quando é que vai ganhar. Quer dizer, eu militei. Imagina na época que a gente que exercemos uma militância contra a própria ditadura. Quando é que pensava em ganhar, ou ter alguma remuneração? Você fazia realmente por gosto, por vontade. Eu acho que por que era proibido fazer política, né, nós insistíssemos tanto em fazê-la. E essa mudança ela é trágica para a política. Ela é trágica para a política, essa mudança de pensamento. Né? Eu digo, quando decidi entrar na política, eu vim para Mato Grosso do Sul com vontade de ficar rico. Não vou negar. Mato Grosso do Sul era um estado emergente, né? As pessoas vindo para cá, eu recém-formado. Quando eu fui para a política, eu assumi a consciência de que ser rico não era mais possível dentro da trajetória que eu queria construir, que eu queria trilhar. Na política, ou você é rico por herança, ou você não pode ficar rico na política. Não é lugar para se enriquecer. E, infelizmente, hoje, né, nós estamos vendo isso se transformar numa marca da política. Você veja hoje, o presidente do maior bloco político do país, que é o Rueda, né,
presidente da União Brasil, um grande partido, está sendo acusado, notícia de hoje, de emprestar seus aviões, né, para o PCC. Então você vê o seguinte: primeiro, como é que o Rueda tem avião? Se ele trabalha com política há tanto tempo. Não tem avião, tá, tem avião, mas tem aviões. Então você veja que a política, e esse cidadão é o presidente hoje da Federação União Brasil PP, o maior bloco político do país. Ele merece a presunção da inocência, tem direito de se defender. Tem o direito de, como eu digo, da presunção da inocência, até ser provado em contrário, ele é inocente. Mas daí quando você vai para o tal PEC da blindagem, a PEC da blindagem, além de blindar os parlamentares, blindou os presidentes de partido. Quer dizer, começa a coisa a cheirar meio mal, né? Isso não pode na política. A política, eu não sei como é que resolve isso, mas eu penso que esse é o grande problema hoje. Gente entrando na política num lugar não por um desejo de fazer política, por um desejo de ficar rico. Isso não tem como funcionar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou já exercendo a função privada como advogado há 2019, são 5, 6 anos. 6 anos. Eu nunca tive uma vida financeira salutar como eu tenho hoje. Toda a minha vida política foi conta estourada, né? Foi correndo atrás, pedindo empréstimo até para colegas lá na Câmara Federal, né? E porque a política não pode ser um lugar. Eu hoje tenho isso, inclusive, que me faz eu pensar 2 vezes antes de querer voltar a disputar a eleição. Toda a minha vida política foi uma vida de endividamento. Agora até que eu estou mais folgadinho um pouco, né? Porque não que seja um grande advogado, mas talvez o relacionamento... Grande eu sou, porque eu tenho 1,90 m de altura, né? Mas essa é a questão. Eu só passei... E por isso que eu digo, vou voltar a submeter minha família a dificuldade. Não digo dificuldades, porque a vida do político é o que eu tinha, classe média, como eu tenho até hoje. Classe média, hoje, um pouco mais folgado. Mas esse, para mim, é o grande problema da política. Ministro. E lá com o André é outro cara, o André mora num apartamento, desde que eu conheci ele, no mesmo apartamento, é um apartamento extremamente humilde, tem uma vida absolutamente humilde. Você veja o André Pitinelli, algum excesso, você já viu? O André como governo, você viu dizer que o André botou, coisa que eu já fiz. Eu já peguei e botei a mulher num navio de cruzeiro e tirei uma semana passeando. O André nunca eu farei isso, certo? Então a política tem que participar da política, a gente que não tem essa vontade de acumular riqueza. E eu não sei como é que isso aí vai acontecer. Ministro, então esses 30 e poucos anos como político não enriqueceu, não ficou rico com isso? Contrário. Eu até hoje terminei há pouco tempo de pagar umas contas da campanha de 2014. Pode parecer até que eu estou fazendo conta, mas eu posso até provar. De 2014. Então, não é por aí. Não é por aí. Tem que haver uma mudança nessa. Eu estou até um pouco chocado, né, porque agora há pouco eu exerço também a função de consultor político. Então eu acordo cedo, leio as notícias, faço uma ligação para um ou para outro, para poder fazer até as 9 horas da manhã um boletim matinal de conjuntura política que eu envio para alguns clientes. E me choquei hoje com essa olha, se o presidente do maior bloco, espero que seja mentira, porque o presidente do maior bloco político do país está sendo acusado de vinculação com crime organizado via PCC, é uma coisa gravíssima. Torço para que, rezo para que isso não seja verdade, porque senão a gente já começa
a não entender mais como é que isso tudo pode acontecer. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, nosso tempo está caminhando. Já em 2017, inclusive, é um fator importante, inclusive, da carreira política do senhor. Em 2017, o senhor foi nomeado ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência do então presidente Temer. Como é que foi esse convite, essa relação? Essa minha relação, veja bem, né, a relação com o Temer, que se mantém até hoje. Eu não sou sócio dele na Temer Associados, não sou um dos associados no escritório, mas eu tenho alguns processos nos quais participo em parceria com ele. Então, eu semanalmente me reúno com o presidente. O meu escritório em São Paulo lá na Pedroso Alvarenga, 900, que é o escritório dele. Então, eu tenho uma relação hoje muito próxima com o presidente, mas isso não foi sempre assim. Você veja bem, no governo, quando ele foi candidato a vice da Dilma, na reeleição de Dilma, ele veio aqui, em Mato Grosso do Sul, conversar conosco na sala do André Putinelli. Nem sei se ele já comentou isso, mas eu lembro. Na sala no gabinete do governador André Putinelli. Você reuniu ali a cúpula do MDB. O André, o Moca, deputados estaduais, deputados federais, nos reunimos. E o presidente Michel Temer, chega ali para nós e diz o seguinte: vem cá, quando vocês precisam de alguma coisa lá em Brasília ou junto à direção nacional do partido, vocês pedem para quem? Com toda aquela gentileza que é marca mas uma pergunta contundente, né? Nós, pedimos para o senhor, que era verdade, não tinha uma relação próxima, mas ainda o nosso contato era o então vice-presidente Michel Temer. Pois é. Você pede para mim, né? Então, pois hoje eu vim pedir para vocês. Já começamos a ver o constrangimento que é assim. Senhor, eu vim pedir o voto para mim. Para mim. Eu sou candidato a vice-presidente da República e vim pedir o voto de vocês para mim. Vocês não estão pedindo para vocês votarem, estão pedindo para votar em mim. E eu preciso do voto de vocês até... Bom, eu me deu vontade de pular para baixo da mesa. A vontade que eu tive foi de me esconder, né? Eu digo, bom, essa bronca deixa para os maiores. Estava ali não é bronca para mim entrar. Eu fiquei mais quieto do que fiquei só com os olhos abertos e a boca fechada. Aí o André disse que era o nosso espírito aqui em Mato Grosso do Sul. Adversário do ferrinho do PT. Aqui nós não temos como ficar com o PT. Aqui nós não temos como ficar... Olha, se um mosquito era ouvido na sala, no silêncio absoluto, nós não temos como ficar com o PT. Eu tenho me pedido nós para não vamos apoiar aqui. Veja bem, eu cheguei lá em Brasília, tá? Uma excelente votação, e um dia o presidente Michel me chamou. Cheguei com esse viés oposicionista. O presidente me chamou, tá? Eu fui... Era só eu, pensei que era uma reunião com vários deputados. Quando cheguei, cadê os deputados? Não, é o senhor. Eu entrei na sala e ele chegou para mim: Marum, deixa eu lhe dizer, você não deve apoiar o governo, porque você é governo. É diferente, você não apoia o governo, você é governo. Eu sou vice-presidente da República desse governo. O MDB é governo, então cabe ao MDB. Então, superei aquela passagem de vocês aqui no Estado. Me lá no gerou uma Estado, mas curiosidade. agora eu quero o teu voto com as propostas do governo. Me gerou uma curiosidade. No episódio, então, dentro do gabinete do Putinelli aqui no Estado, qual foi a resposta do Temer? Decepção. Decepção. Eu vi que ele veio aqui para isso e acusou o golpe. Ele saiu dali, se reuniu com o Zeca, se reuniu com e teve, claro, o apoio desse. Mas do MDB dele, não. Então, eu não votei no Michel Temer para vice-presidente da República. Então, mas ali, a franqueza, a minha disposição. Modéstia à parte, em 3 meses eu já tinha, de Câmara, eu já tinha saído do baixo clero, já era do alto clero. Coisa que é rara, né? Mas eu rapidamente. CPI da Petrobras,
Quando veio, já era do outro clero, já era chamado para as grandes decisões, já sentava mesmo sem ser líder nas reuniões do colégio de líderes. Então, isso também aproximou do Michel. Agora, para ser chamado, aí, o que eu diria para você? Eu tive uma missão muito complicada, que foi defender o Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Esse episódio foi... Foi muito complicada essa defesa. Fui chamado para isso. Eu fui chamado para a CPI da Petrobras, cheguei e entrei na CPI da Petrobras. Comecei como suplente. Terminei a CPI como líder da bancada do MDB na CPI, que era maior. Nós éramos o partido, eram 7 deputados do MDB. Eu terminei a CPI da Petrobras já como líder. Comecei como suplente e terminei como líder. Aí o partido, pelo menos o nosso grupo no partido, decidiu que era a hora de nós acreditarmos e avançarmos rumo ao impeachment. Para que havia uma consciência que naquela época só um homem tinha tamanho para conduzir esse processo, que era o Eduardo Cunha, que estava sofrendo um processo de cassação no Conselho de Ética. Aí a liderança do partido me chamou e disse: mas não, estamos precisando de alguém veemente, tal. Lá no Conselho de Ética, você é advogado, tu topa essa missão. Cheguei, topo. Uma missão difícil. Impossível, diria, né? De sucesso improvável. Mas ali, na verdade, nós precisamos ganhar tempo para que o Eduardo presidisse a sessão de votação no impeachment. Eu entrei na comissão de impeachment em outubro. Isso aí foi acontecer em abril. Né? Eu entrei na comissão de ética em outubro de 2015. Essa sessão que ele presidiu, histórica aquela sessão, num domingo, foi em abril. Então nós conseguimos segurar ele aí. Foi o mais longo processo de cassação. Muito em cima do quê? Do conhecimento que o Eduardo tinha do regimento. O Eduardo é um especialista em regimento. Tanto é que eu fiquei com uma fama de ser especialista em regimento. Por quê? Porque ele mesmo, na sua sala de presidente, ele na sala da presidência, ele acompanhava a televisão, a sessão do Conselho de Ética, claro. Ele estava na fogueira lá no Conselho de Ética. E eu, em pouco tempo, também virei o líder da nossa bancada do MDB, da bancada, digamos, da bancada eduardista no Conselho de Ética. Eu virei o líder. Aí ele de lá, daí a pouco ele me mandava uma mensagem. Recorre com base em artigo tal. Olhava, ia no estatuto, verificava o que era, que eu também não vou mergulhar numa, né? Verificava o que era. Né? E questão de ordem, senhor presidente. Sim. Recorro com base no artigo tal. Os caras, mas esse barão conhece o regimento demais. Como é que pode esse cara ter chegou agora aqui? Aí o presidente, que era um baiano, parava, chamava o auxiliar ali, aí, né, discutiam e aceitavam o recurso. E aquilo dava mais uma sessão. Até que tivemos uma aonde eu recorri e o presidente chamou, disse, não aceitou, recusou meu recurso. Aí eu recorri da recusa do recurso. Isso passou mais ou menos uns 2 meses, quando foi vitoriosa a minha apelação. Né? E o Conselho de Ética teve que praticamente anular 2 meses de trabalho e voltar para trás. Aí eu pensei que eu ia apanhar na rua, né? Porque ficou uma coisa assim, o Jornal Nacional voltou para trás 2 meses o Conselho de Ética, a Rede Globo muito interessada na cassação do Eduardo. Eu me lembro que vieram me entrevistar
E ela, o que o senhor tem a dizer? Eu não tinha nenhuma dúvida. De qualquer estudante de direito de primeiro ano sabe que eu tinha razão. Para mim não surpreende, eu tinha certeza que isso ia ser. Fiz onda também, né? Tinha certeza que... o senhor tinha certeza absoluta. Então aquilo ali foi me dando destaque. Daí quando chega num momento que o presidente Temer assume, ele me convida para ser o presidente da Comissão da Reforma da Previdência, uma das mais duras. E aí vem também um momento interessante, porque como eu estava em muitos embates, esse do Eduardo foi um embate pesado, né? Um embate duro, que acabou numa derrota que era prevista, mas que a derrota era prevista, mas uma dura. Eu estava se instalando a Comissão da Previdência, eu passei na liderança, o líder era o deputado Baleia Rossi, que hoje preside o partido, eu digo, Baleia, me deixa fora dessa Comissão da Previdência. Tô precisando dar uma... Ele, mas a gente precisa lá de gente para... Daí acertei com ele. Mas se a gente precisar... Não, então faz o seguinte, me põe como suplente. Eu não tenho obrigação de ir, a pouco, um momento que precise, eu posso comparecer. Então tá, Barunto vai ser suplente. Vim para casa, vim passar o fim de semana, domingo... era o dia que eu reservava para a família, porque a gente chega... Uma outra grande injustiça é que político é vagabundo. Isso não é. Pouca gente trabalha como político. Eu sei hoje que eu não sou mais político. Hoje eu trabalho bem menos e ganho mais, mas trabalho bem menos. Porque a gente chegava aqui quinta-feira e já sexta-feira de manhã interior. Chegava de volta em casa sábado de noite. Então domingo era o dia que eu passava em casa. Eu passava dormindo, daí a mulher ficava mais braba ainda. Mas eu chego, acordo, depois do almoço, fiz um churrasquinho, tenho esse costume do churrasco de domingo. Gaúcho. Fui dormir, claro. do acordo, vejo meu celular, 4 ligações do Baleia, não atendi, e 3 do presidente Michel. Digo, rapaz, aconteceu alguma coisa, né? Bom, agora, lavei o rosto, sentei na sala, liguei pro Baleia. O Michel, ele é próximo lá, ele chama, eu chamo de presidente, ele é dos poucos que chamam presidente de Michel. Ele, o Padilha e o Moreira Franco eram os que chamavam. Michel já te ligou? Eu digo, não. Me ligou aqui, mas não atendi, não falei com ele. Tem 4 ligações. Te prepara, ele quer que tu seja o presidente da Comissão da Reforma da Previdência. Digo, Marco... Aí estava minha mulher e meu filho na sala, botaram a mão na cabeça, meu Deus do céu, mais confusão, e foi um momento muito difícil. Aí eu já disse, então vamos fazer o seguinte, eu não vou retornar ao presidente Michel, vou fazer que eu não vi. Agora já vou avisar você, se ele ligar e me chamar, eu vou aceitar. Não vou dizer para o presidente da República, eu tenho medo de ir para presidir uma. E dito e feito, deu... Eu acho que o Baleia ligou lá para ele, o Michel Baru já acordou. Liga lá, tocou, digo, presidente. E aí, o meu filho, a minha mulher, que eram absolutamente contra, porque era um ambiente de muito confronto, né? Digo, já saí dali. Eu digo, então tá, mas não, presidente, o senhor, eu já vou lhe dizer, aceito, vamos em frente. Tanto é que já na segunda, eles, então, chegando aqui, tu vem quando? Terça-feira eu estou em Brasília. Vem direto falar comigo. Mas já na segunda-feira foi divulgado, fui eu para a Comissão da Previdência. Momento difícil. Só um adendo aqui. A PEC da Previdência, ministro, estava caminhando bem. Por que não, naquele momento não passou? A questão da JBS. Ali travou tudo. Nós aprovamos. Estava caminhando para aprovação. Nós aprovamos a reforma da Previdência na comissão, isso em 2017. Aprovamos. E daí, no dia 17 de maio, aí saímos atrás dos votos. Como vocês já estavam caminhando bem. Quando chegamos à conclusão que tínhamos os votos para colocarmos em votação, certo? Eu fui para uma reunião no Palácio do Planalto com os membros da comitiva. Daí, quando vimos isso, eu falei com o presidente, eu quero que a turma que foi para o sacrifício lá na comissão seja uma vanguarda agora que nós vamos aprovar. Então eu quero chamar esses colegas,
que estiveram conosco, e comunicá-los que nós vamos agora para o passo definitivo, que é ir para o plenário para colocar em votação. Eu marco uma reunião no Palácio do Planalto, no gabinete do então secretário de governo, função que eu vim exercer depois como ministro. Quando eu chego, está todo mundo com os olhos desse tamanho. Eu digo, o que houve? Olha aí, televisão, tinha uma televisão, sendo anunciada a questão da gravação, que é o da JBS. Isso foi importante, quer dizer, porque eu estava dentro do Planalto na hora que isso aconteceu. Daí eu desci para o gabinete do presidente. O presidente estava num gabinete privado. No gabinete do presidente da República existe uma sala que naquela época era gabinete privado. Depois parece que outros presidentes deram outra destinação. Mas era o gabinete privado, o presidente estava ali. Nós todos, obviamente, com a televisão ligada, todo mundo chocado. Mas isso fez com que eu já entrasse naquele momento num gabinete de crise que se estabeleceu em função daquilo ali. O presidente sai, ele diz, olha, eu quero dizer para vocês, nós estávamos uns 10 lá, eu quero dizer para vocês que é verdade, que realmente eu tive conversa com o Joesley e agora sei que ele gravou, que ele estava gravando. Mas eu quero dizer para vocês que eu não falei em dinheiro. Essas notícias, não lembro de tudo da forma que eu falei, mas certamente eu não falei em dinheiro. Então essas notícias que eu falei em tantos milhões, tantos mil, isso não é verdadeiro. Na fita isso não vai, no áudio, isso não vai estar. Mas é uma conversa de 1 hora, também não vou dizer que algo não tenha sido dito aí, nós ficamos nessa tensão e formou um gabinete de crise, no qual eu participei, estava ali, fiquei assistindo, um dos dias mais difíceis da minha vida política, assisti ao lado do presidente Temer o Jornal Nacional daquele dia, dentro do gabinete. Imagina você assistindo ao lado do presidente, ficamos assistindo, olha, não é coisa simples, mas a partir dali eu já quase que passei do início a ser um ministro sem pasta, porque nós tivemos que enfrentar duas tentativas de impeachment motivadas por pedido do Janot, que era o Procurador-Geral da República. E ao final desse processo, quando vencemos essas duas, quando vencemos definitivamente, foi o dia que eu fiz uma dancinha lá que ficou famosa. Exatamente esse foi exatamente nesse Como é dia. que foi esse episódio? Esse episódio é o seguinte, nós vencemos uma primeira. O Janot vai para uma entrevista e diz, olha, eu sou daquele tipo seguinte, enquanto tiver flecha, vai... Enquanto é bobo tem flecha? Enquanto é bobo tem flecha. Lembra que ele falou? Sim. Ou seja, que ia fatiar e ia mandar. Mandou a primeira, nós derrotamos. Achamos que ele não viria com a segunda. Até porque nesse meio tempo surgiu aquela questão dos áudios da JBS, que passaram também, que foram divulgados. A JBS, pelo que eu entendo, a JBS da empresa não, mas os mandatários, os comandantes, estavam gravando até quando iam no banheiro, pelo que eu entendi. Então eles gravam uma situação num desses áudios e mandam para a Polícia Federal. Só quando a Polícia Federal vai ouvir, aquilo ali vinha a gravação tinha a gravação antiga, e algumas dessas gravações comprometiam o Janot. Nós pensamos, agora o Janot vai sim. Tanto é que ele pede a revogação do acordo de delação premiada com o Joesley, com o Wesley. O Janot pede. Eu digo, mas esse cara não vai ter moral de vir com outro pedido. Pois ele veio com mais um. No dia que e aquilo ficou, nós tínhamos como, a nossa avaliação, nós tínhamos como derrotar isso e marcamos a data para fazermos um esforço concentrado para colocar em votação esse pedido dele para derrotarmos. Eu estava numa reunião com alguns parlamentares pedindo o quê? Quórum. Não precisa votar não. Pode votar contra. Pode votar pelo afastamento do presidente Michel. Mas eu quero compromisso com vocês de que vocês vão registrar presença, porque nós precisávamos era do quórum. Se tivesse quórum, nós ganhávamos. Estava numa reunião dessas, na sala da liderança do governo lá no Congresso, e chega a notícia pela Andréa Sadi,
Da Globo colega News. de vocês, da Globo News. Ela tinha uma fonte de informação dentro do nosso governo que eu até hoje não sei qual é. Mas ela sabia de coisas que a gente não sabia. Como essa. Quando vejo Andréa Sadi, presidente Temer, seguindo de ambulância para o Hospital do Exército. Pai, quando nós vimos aquilo, o que é isso? Para tudo. Vamos ver. Eu liguei no Palácio. A secretária do presidente, que fica na frente, tem a porta fechada, não sabia. O presidente tinha se sentido mal, desceu pelo elevador privativo, estava dizendo ao ajudante, a botaram ele na ambulância, foi. A secretária não sabia. E a Andréa Sadi já tinha divulgado. Vejam a coisa. Não estamos sabendo, olha. Como que não? Está noticiando. Aí eu digo, bom. Calma que eu fui lá para o Planalto. Mas, a secretária não sabe o que é verdade. Cheguei lá, estava aquele clima de barata voa, né? O que aconteceu? Daí, onde é que está o presidente? Está na sala de cirurgias, no bloco cirúrgico do Hospital do Exército. Eu digo, meu Deus do céu. Está sendo operado o coração, vai morrer. O cara sai, um homem de 80 anos, sai às pressas dentro de uma ambulância. Num momento crucial de crise daquele, está morrendo. E foi o que a gente pensou aí por umas 2, 3 horas. O que está fazendo no bloco cirúrgico? Vai para o bloco cirúrgico para operação, já pensei, operação no coração. A gente imagina o pior. Chega dentro, ele, não era, eles levaram para o bloco cirúrgico, fizeram alguns exames. E, em se tratando do presidente da República, já fizeram os exames do bloco cirúrgico. Porque para qualquer emergência, na hora, já poderiam fazer uma cirurgia. Então, aí pelas 5 da tarde, o presidente volta e nós retomamos o processo. Daí nos reunimos e daí, vamos tentar hoje, vamos tentar. Voltamos à pressão por termos o quórum. E conseguimos. Aí pelas 7 da noite começou essa sessão que iria autorizar ou não o afastamento do presidente Temer. Tudo ainda ligado à questão da JBS, né? Tudo ainda ligado àquilo ali. Então foi um dia tenso, Tenso longo. demais. E eu fiquei anotando os votos. Levantava o cidadão, o deputado tal, como vota? Sim, não. Fiquei anotando esses votos. Algumas decepções de gente que a gente pensou que ia votar conosco, que não votaram. Sérgio Reis foi uma decepção para o presidente, porque eu tinha dúvida do voto do Sérgio Reis nas avaliações que nós fizemos. Aí nós fazíamos avaliações e o presidente, não, esse aí pode botar que vota conosco. O presidente vou botar aqui que o senhor é o responsável por essa informação, que eu, mas gosto do Sérgio e tal. Aí não tinha convicção no voto dele. O Sérgio Reis votou contra. O senador Heinz votou contra, que tinha ser comprometido comigo e votar conosco. Quer dizer, você ali avaliando voto por voto, você vai tendo decepções, mas vai dar pouco, chegamos, deu o número necessário de votos para nós derrotarmos aqui. Quando acontece isso, eu dou uma respirada, paro de anotar, levando a minha mesa e me dirijo para fora. Estou me dirigindo para fora e eu vim com muita felicidade e vim assobiando até eu vim cantarolando tudo está no seu lugar. E estava a imprensa na porta. Chegaram aí, o pessoal daí, deputado, cantando e dançando. Eu disse, mas o senhor dança? Por que não? Canto e daí... E o senhor dançou novamente ali, fez a dancinha na frente dos tudo está no seu lugar. Virou aquela confusão. Até hoje circula. Até hoje, milhões de visualizações. Eu tive uma alteração com o Benito de Paula, que era o dono da música, que era o autor da música, e veio quando eu fiz para minha mãezinha, eu digo, só se a tua mãe é o Golbery, porque essa música tu fez a pedido do Golbery. Que é isso, rapaz? Ouve a música. Tu fez essa música no meio da ditadura. E tu vai cantando que tudo está no seu lugar, graças a Deus. Quando eu chego em casa, isso aí tu fez por encomenda da ditadura, para de fazer onda. Já falei... Porque tua mãe, rapaz, pensa que eu sou criança, né? Então, assim, aí, mas o senhor está arrependido? Uma entrevista com a Jovem Pan, disse, olha,
Eu até não sei se eu faria se soubesse dessa repercussão, mas eu não posso dizer que eu estou arrependido, porque se acontecer de novo, eu vou fazer de novo. Então, tá aí. Tá, eu não ministro. me prejudicou em nada politicamente, sabe? Deu uma polêmica. Tanto é que quando eu desisti de concorrer à eleição de 2018, eu era o primeiro colocado nas pesquisas para deputado aqui em Mato Grosso do Sul. Desisti para ficar no governo. Ministro, avançando um pouco, nosso tempo já estamos com quase 50 minutos de Qual é o bate-papo. nosso tempo? Uma hora e pouco, mas ainda tem um tempinho. Já, vamos lá. Ministro, a ministra Simone Tebet está sendo cotada para sair ao Senado. Bom, primeiro, como o senhor avalia? Ela teria espaço para disputar essa vaga pelo estado de Mato Grosso do Sul? E também, como o senhor avalia essa questão da possibilidade dela sair por São Paulo? Eu penso que ela tem espaço para concorrer aqui em Mato Grosso do Sul. Mas existe uma realidade. O eleitorado sul-mato-grossense é hoje um eleitorado muito de direita, né? Muito bolsonarista. E ela teria um enfrentamento muito difícil, uma rejeição por ser ministra do governo Lula. Então eu penso que mesmo que ela seja uma candidata viável, penso que a Simone não é viável, ela é viável. Inclusive aqui, ela teria mais dificuldades. Ao mesmo tempo, surpreendem positivamente as pesquisas de intenção de voto que ela tem para o Senado em São Paulo. Ela vai ter que tomar essa decisão. O partido aqui não deve querer, e ela vai apoiar o presidente Lula. E está certo, faz parte do governo. Né? Então, eu acredito hoje como mais provável uma participação dela na eleição, se for uma majoritária, como o Senado, em São Paulo, mais provável em São Paulo do que em Mato Grosso do Sul. Mas ela é uma candidata viável em qualquer um desses estados. Ainda falando da política regional, ministro, como o senhor tem visto esta migração de Eduardo Riedel, de Reinaldo Azambuja para PL e PP, respectivamente, nessa aliança? O MDB tem espaço dentro disso? Olha, o MDB tem uma decisão tomada de apoiar a reeleição do Riedel e a eleição do Reinaldo ao Senado. O MDB de Mato Grosso do Sul tem essa posição tomada. Não me pergunte que espaços, porque eu não participei dessas discussões, mas sei disso. Eu me reúno periodicamente ainda, eu, o Moca, o André e o Júnior Mocchi. Temos algumas avaliações e isso está posto e eu concordo com isso. Agora, quanto a essa migração, eu não gosto. Eu sou um político de centro. Tá? E não é que o centro seja muro, é isentão de ser. Não, o centro não é muro, o centro é trincheira. Trincheira que leva tiro dos dois lados. E também, em certo momento, tem que atirar para os dois lados. Porque já não é muro. O pessoal é muro, não é muro. Sou de centro. Fizemos um governo de centro. Fui ministro do governo de centro. O MDB tem uma tradição de ser de centro. Desde a ditadura. A pessoa come de centro se ele era contra a ditadura, mas lá na ditadura nós éramos contra a ditadura. Mas também não fomos para a luta armada como os setores do espectro político decidiram ir. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós enfrentamos a ditadura politicamente, nós não nos dispusemos a levar a população brasileira a um enfrentamento armado com forças infinitamente superiores. Então, naquela época, nós éramos o centro. Então, o MDB é de centro. Eu não gosto de ver o Reinaldo indo para o PL, não gosto de ver o Riedel indo para o PP. Acho que o PSDB é um partido que ainda teria uma importância forte na política brasileira. Você veja o MDB tem altos e baixos, mas o MDB está aí. É um partido organizado em todo o país, prefeitos, deputados. O PSDB, de uma hora para outra, parece. O PSDB me pareceu também, em certos momentos, ser um partido muito mais de caciques do que de base, né? Saíram os caciques e acabou o partido. Já não é o caso do MDB. O MDB, onde tu anda, você encontra o MDB. Tem uma frase que é famosa do Ulisses. Ulisses foi a Benjamin Constant, Ulisses Guimarães. Foi a Benjamin Constant, lá na Amazônia, Ele era vivo e ele um dia declarou: olha, fui a Benjamin Constant, lá na fronteira do Brasil, lá com Venezuela.
Andei por lá, não achei uma placa dos Correios. Nem uma placa dos Correios. Não achei uma placa do Banco do Brasil. Não achei uma placa da Caixa Econômica Federal. Mas dali a pouco passo por uma casinha e vejo uma placa do MDB, diz Diretório Municipal do MDB, de Benjamin Constant. Quer dizer, o MDB é um partido que só tem momentos de alto, tem momentos de baixo, mas é um partido resiliente, permanece. Lamento que o PSDB esteja sofrendo esse momento de esvaziamento e vou dizer a verdade, não gosto, né? Eu voto aqui, vou acompanhar o partido, vou votar no Riedel, vou votar no Reinaldo, certo? Mas não gosto desse movimento. Agora, ministro, só para encaixar uma outra pergunta nesse assunto, André Putinelli na disputa por uma vaga na Assembleia, como você avalia? Eu avalio como direito do André. Não que alguém tenha direito de ser deputado, ninguém tem direito de ser deputado. Você tem o direito de buscar uma vaga na Assembleia. Aqui é o que ele está fazendo. Agora, ele tem o direito de preferir, nesse momento, disputar uma vaga na Assembleia. Por quê? Porque ele quer ficar mais perto de casa. Porra, olha esse troço de avião. Eu que hoje viajo mais até do que quando era deputado. Não é fácil. Campo Grande praticamente não temos voo direto para lugar nenhum, mas para São Paulo e Brasília. Para ir de Campo Grande a Cuiabá, você tem que ir a São Paulo ou a Brasília e voltar a Cuiabá. Eu tenho na atividade profissional clientes lá no Mato Grosso, é uma dificuldade. Quando eu vou a Mato Grosso, eu não posso combinar uma viagem Cuiabá, Campo Grande, porque tu vai a Cuiabá, tu tem que voltar. Então, não é fácil. O André não quer mais isso. O André quer digamos, um mandato local onde ele possa ter voz, e isso é um direito dele. É bom para o partido? Não. Não. Por quê? Porque nós precisamos eleger um deputado federal. E o André era uma eleição certa. Eu fui o último deputado federal eleito pelo MDB que permanece no partido. Fui o último deputado federal eleito pelo MDB de Mato Grosso do Sul. Nós precisamos eleger um deputado. Isso nos faz perder força a nível nacional. Mas eu penso que é um direito do André querer ser deputado estadual e que nós temos que aceitar isso. Mudando um pouquinho de assunto, o senhor foi nomeado como conselheiro de Itaipu pelo presidente Temer, né? Depois reconduzido por Bolsonaro e foi exonerado também em 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro. O senhor, então, entrou ali durante... Exonerado a pedido. A pedido. A pedido, depois de constar. Eu nunca fui exonerado de nada, eu sempre fui a pedido. Nem de mandato, porque nunca perdi eleição, e nem de funções na vida pública ou privada. O senhor entrou ali num processo, inclusive, de tratativas para a rota da bioceânica, né? Sobre esse assunto, inclusive, que a gente... É importante ter a opinião do senhor. Como que o senhor acompanha esse desenvolvimento dessa obra que é importante aqui para o Estado? Acompanha aquela ponte quase como se fosse uma filha. Aquela ponte, essa ponte, esse processo começou a nascer na posse do presidente Marito como presidente do Paraguai em 2018. Acredito que agosto de 2018. Eu vim, como era Paraguai, eu não viajava, poucas viagens internacionais eu fiz com o presidente Temer. Porque eu achava que quando o presidente viajava era mais necessário eu ficar. Então, poucas viagens eu fiz. Como era o Paraguai, aqui nosso vizinho, eu vim a essa posse. Chegando aqui, conversando com um ministro, com alguma coisa, eu vi que existia ambiente para a gente avançar em algumas coisas. Eu não volto com o presidente, não voltei com o presidente. Presidente, eu vou ficar aqui mais um dia, a coisa lá tá tranquila. Ele voltou e eu fiquei lá. Nessas conversas que tivemos nesse dia, levantamos eles insistindo na construção rápida de uma nova ponte sobre o Rio Paraná, lá em Foz do Iguaçu. E colocando na mesa a possibilidade de Itaipu pagar aquela obra. Eu conheci Itaipu como estagiário. Quando estudante de engenharia, eu passei alguns dias lá em Itaipu como estagiário aprendendo mesmo, nada de... Mas conheci a obra e depois como turista. Itaipu pagaria
Nós, a princípio, concordávamos com isso. Uma ponte entre Brasil e Uruguai e Paraguai. Itaipu tem verbas com esse fim. E estava havendo um problema nosso com o governo anterior, porque eles não aceitavam o local. Digamos, aqui está Foz do Iguaçu, aqui está Itaipu, certo? Aqui Foz do Iguaçu, Ponte da Amizade, e nós havíamos projetado essa ponte aqui, exatamente naquele marco das três fronteiras. E o governo paraguaio queria que essa ponte se estabelecesse aqui e não aceitava a ponte nesse local. Quando eu participei das discussões, eu tinha conversado com o embaixador para ele me dizer quais eram as demandas, e eles, olha, mas nós temos que fazer o governo aceitar fazer a ponte ali, porque isso já está pronto, está licitado, está projetado. Aí ele chegou e disse, olha, o que nós queremos é que a ponte seja realizada aonde está projetado, para a gente não perder mais um ano ou dois em projeto e licitação. Não. Para mim, ele disse, para mim, porque não há problema. O presidente Marito topou a primeira ponte. Aí eu vivo aqui sendo sul-mato-grossense. Aquele movimento, tinha esses rilas, que o pessoal buscando aqui expedições para chegar ao Pacífico. Digo, presidente, se nós fôssemos mais longe, em vez de Itaipu financiar uma ponte, financiar duas pontes. Qual a outra? Lá em Porto Murtinho, unindo Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Ele, na hora, topamos. Topamos o que eu quero fazer, eu quero desenvolver, preciso desenvolver a região do Chaco. E ali começou esse processo, em relação a essa ponte. Eu saí de Assunção e fui para Itaipu. E já me reuni com os dois diretores gerais, porque Itaipu tem uma governança absolutamente dividida meio a meio. Todo diretor tem tem um diretor-geral paraguaio e um diretor-geral brasileiro. Um diretor-geral financeiro paraguaio e um diretor financeiro brasileiro. Um diretor administrativo, são dois, e ambos têm que assinar tudo. Uma assinatura só praticamente não vale. Veja, uma governança que só funciona porque Itaipu é um grande êxito em produção de energia. E ali começamos esse processo de presidente Marito. O presidente Marito vem a Brasília e coloca esse desafio para o presidente Temer. O presidente Temer topa. Acabei eu ficando como interlocutor desse processo e conseguimos, em dezembro, assinar esse acordo. Conseguimos assinar, depois de uma grande luta, porque existia resistência a isso dentro do Ministério de Minas e Energia, que achava que Itaipu não era para construir ponte. Não deixa de ter lógica, mas já que existe o recurso, é melhor construir ponte do que pintar meio fio, né? Então, já que existe, aquilo era distribuído para várias cidades e para isso, então, vamos pegar esse dinheiro, vamos gastar em duas coisas que conseguimos aprovar isso no governo brasileiro início de dezembro, com essa oposição. A palavra final foi do presidente Temer, uma reunião na segunda-feira, reunião tensa no gabinete dele, diante dessa oposição do Ministério de Minas e Energia, mas foi autorizado, o presidente bateu o martelo. Presidente, vamos fazer o seguinte, ou o senhor autoriza hoje ou não vai dar tempo. O senhor diga, se o senhor achar que não é positivo, que as dificuldades postas, vamos largar isso, nós temos um mês de governo, não podemos ficar às voltas com algo que isso... Não, ele disse, não, eu quero. Então o senhor quer, então vamos dar um jeito. Tá bom? Ok, não é bom. Tá. Aí conseguimos, 15 de dezembro, acredito, assinamos esse acordo lá em Itaipu, o presidente Michel e o presidente Temer. Ao final do governo, surgiu uma vaga no Conselho de Itaipu e o presidente, no último dia, até por uma coisa, hoje a gente vê, e é um erro, ministros trabalhando em conselho só para aumentar o salário. O ministro não tem tempo para ser conselheiro de Itaipu. Eu nomeei várias pessoas, nunca me nomeei. Podia ter me nomeado, podia ter sido conselheiro de Itaipu lá e dobrava o meu salário. Não, só fui para o conselho no último dia quando deixei de ser ministro. Mas, e aí eu tenho que ser justo,
O presidente Bolsonaro podia ter me tirado no primeiro dia. No primeiro dia podia ter me tirado. E ele faz uma opção por me manter nesse conselho. E eu permaneci lá cerca de 2 anos, no momento que se consolidou. Né? Começou a ponte lá de Foz do Iguaçu, começou rapidamente. Daí nós conseguimos também iniciar a obra desta ponte aqui. Eu comecei a ter divergências com a forma política do presidente Bolsonaro atuar. E digo, não, mas se eu estou discordando, vi que eu não ia participar de um processo de reeleição dele, queria que o presidente Temer voltasse a ser candidato, eu peço então substituição. Em Itaipu, como existe uma paridade, são 7 conselheiros paraguaios, 7 conselheiros brasileiros, se você pede demissão e sai e vai embora, você tira essa paridade. Né? Então, você tem que pedir substituição. E foi o que eu fiz. Pedi substituição. O presidente Bolsonaro demorou mais de 30 dias para efetivar essa substituição. Nesse meio tempo, eu pedi novamente a substituição. E acabei saindo bem com o Bolsonaro. Dizendo, olha, fui para outro projeto. Mas eu tenho essa gratidão com o presidente Bolsonaro, porque ele podia, efetivamente, no outro dia, não quero o Marum. Ele já me chamou no gabinete e disse, olha, Tratorzão, me chamava de Tratorzão, eu fui colega dele, deputado, né? Vai lá para Itaipu. Aí, quando chega a primeira reunião dele em Itaipu, o Bolsonaro tem ele é uma pessoa assustada, sabe? A primeira vez que ele foi a Itaipu, ele chega para mim, aquilo lá é muito difícil, muito complicado, todo mundo quer puxar o tapete da gente. Que é isso, presidente? E eu já vi ele assustado. Eu acho que isso foi assim, essa característica dele foi determinante para os vários erros que ele cometeu e que resultaram, primeiro, na derrota na eleição, absolutamente improvável, e depois, nesse momento difícil que ele está vivendo com essa condenação. Ministro, para a gente poder encerrar esse capítulo e também essa entrevista, a ponte, a previsão é de ser inaugurada no ano que vem, no primeiro semestre. Certo. Acho que a parte física está caminhando bem. A rota vai ser uma realidade mesmo? Quais são os benefícios práticos para o Estado e também ao Brasil? O que falta na sua avaliação? Olha, eu diria que a ponte está indo bem, que a estrada está indo bem, certo? O Paraguai está fazendo a sua parte, está pavimentando essa rodovia imensa no Chaco, que é a maior obra hoje dentro do Paraguai, e então nós teremos essa estrada. Para que ela se transforme em uma rota, outras coisas têm que acontecer. A nossa ponte vai estar pronta, eu tenho um pouco de preocupação com o acesso, mas ele está em andamento. O acesso é o anel ali, né? É o anel para se chegar até a ponte, a saída, né? Da 267 até a ponte. Né? Ali são 12 ou 14 quilômetros de obra difícil. Difícil, é uma obra difícil, mas está andando. Agora, a rota é mais do que isso. A rota tem que primeiro resolver a questão aduaneira. Qual é a grande vantagem desse acesso nosso ao Pacífico? É tempo. Você ganha tempo de largar um produto daqui para Paranaguá, botar num navio. O navio tem 3 opções para chegar na Ásia. Ou passa pelo canal do Panamá, que tem grandes problemas, inclusive de congestionamento. Ou desce pelo Estreito de Magalhães, ao sul da América do Sul, que é uma rota muito difícil, inclusive mau tempo, é um dos lugares mais inóspitos dos oceanos em todo o mundo. Ou você vai por baixo da África, lá pelo Cabo da Boa Esperança, né, que é na África do Sul, também um dos lugares de navegação mais inóspita. Ou você vai pelo Canal de Suez, que, além de tudo, ainda tem a questão de ser um ambiente conturbado política e militarmente. Ou seja, isso tudo é perda de tempo. Então, nós, com essa estrada, nós temos condição de ganhar tempo. Agora, se você da saída do Brasil já perde 3 dias um caminhão,
Se quando entra no Paraguai, da passagem do Paraguai para Argentina, perde mais 3, 4, 5 dias. Se daí na passagem da Argentina para o Chile, perde mais 3, 4, 5 dias, foi. Foi a vantagem. Foi a vantagem do tempo. Tá? Então, a rota, para se transformar em uma rota, ela tem que resolver a sua questão aduaneira. Tem que o cara chegar aqui, meter um selo numa carga e parar só lá no Chile, dentro do navio. Se continuarem esses entraves aduaneiros, a rota não vai produzir os resultados que pode produzir para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Existem outras questões, segurança, tal, mas são questões que eu diria subsidiárias. Eu digo, hoje a estrada está em implantação, mas o grande problema para isso se transformar numa rota é a questão aduaneira, que eu espero que seja resolvida. Mas não vi ainda avanços realmente concretos no sentido dessa solução. Nosso tempo está terminando, mas muitos outros assuntos aqui para a gente conversar. Bate bola rapidinho com o senhor, então, para nós termos aqui a opinião do senhor. Com a política do país muito polarizada, o Centrão perdeu espaço? O Centrão nem devia ter espaço. Eu sou do centro. É diferente de ser Centrão. O MDB não é do Centrão. O MDB é do centro. Ou pelo menos eu sou do centro dentro do MDB. O Centrão está vinculado a uma questão de pragmatismo excessivo na política. Política não pode ser tão pragmática. Gabinetes não podem ser escritórios. Então, eu diria para você que o centro, porque o Centrão se acerta com lá, se acerta aqui, o Centrão. Agora, o centro, esse perdeu espaço. Perdeu espaço. Só uma palavra, ministro. O candidato do centro-direita para a presidência, Tarcísio, Eduardo Leite, Zema, Ratinho Júnior ou Caiado. Está me perguntando quem eu acho que seria o melhor, quem eu acho que tem mais chance eleitoral, o que tu está me perguntando? Quem acha que seria o melhor? O melhor é o Michel Temer. Mas dentre esses que nós citamos. Melhor é o Michel Temer. Dentre esses 5. Isso é óbvio. Tem experiência, tem sabedoria para conduzir o país num momento desse. Tá velho, mas se eu sair eu boto vocês para caminhar com ele caminha mais do que vocês. Mas o presidente Entendeu? Temer, né, deve estar articulando alguns desses nomes. Qual o nome, então? O melhor é o Michel. E quem que é o Michel, o melhor, está articulando para ser entre esses 5? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu hoje, eu acredito no Ratinho. Tem uma relação muito boa. Tive uma relação muito boa com o Tarcísio. O Tarcísio trabalhava comigo lá no Palácio do Planalto. Realmente é um técnico muito, muito, muito acima da média. E é meu amigo, digamos assim. Amigo não, porque amizade é uma coisa ou outra, mas é uma pessoa com quem eu tenho um bom relacionamento. Ele deu uma guinada agora para tentar se credenciar junto a esse bolsonarismo mais radical, inclusive entreguista. Esse troço de ficar balançando bandeira dos Estados Unidos no dia 7 de setembro me dá até nojo. Isso aí. Eu, sinceramente, fiquei enojado. Então, para ele se aproximar dessa turma, ele deu uma radicalizada. Outra coisa que eu não gosto do Tarcísio, vou ser franco com você, é esse troço de botar a bandeira de Israel nas costas e ficar desfilando lá na Avenida Paulista. Não há dúvida que nós vivemos hoje. O Hamas foi criminoso, foi bárbaro, foi terrorista no 7 de outubro, foi. Agora Israel, de lá para cá, todos os dias vem, sob o comando de Netanyahu, promovendo um genocídio em Gaza. E quem apoia genocídio, para mim, eu tenho uma dificuldade de achar até que seja boa gente. Quem vê aquela morte de criança diariamente, acha que aquilo é um mal necessário, eu tenho uma dificuldade. Então, eu, sinceramente, e já levei isso ao Tarcísio com alguns membros da colônia árabe lá em São Paulo. Tarcísio, tu tem que achar um outro rumo. Nós até queremos te apoiar, mas tu tem que achar um outro lugar nessa política. Eu disse uma vez que os palestinos também merecem viver. Que tu só diz, não, Israel está certo. Mas tu diz, não, Israel está certo. Mas peraí, mas os palestinos também têm direito de viver.
defende 2 estados. E ele, nessa ânsia de se colocar bem perante essas igrejas evangélicas, que eu não sei como é que alguém pode pegar Deus e Cristo e não sei o que, e achar que é normal criança morrer do jeito que estão morrendo lá em Gaza, por uma vingança. Não, mas o Israel tem direito de se vingar. Tá, mas já acabou esse direito. Né? 10 dias de bombardeio lá que matasse 2.000 crianças, que matasse... Olha bem o que eu estou dizendo, olha o absurdo que eu estou dizendo, mas é verdade. Agora, de lá até hoje, 2 anos, diariamente assassinatos, é uma coisa que não é compatível com a existência de humanidade dentro do ser humano. Então eu tenho essa dificuldade com o Tarcísio. Já avisamos. Então, hoje eu acho que nessa turma aí, o que mais me agrada, também nunca trabalhei com ele, mas sempre me tratou muito bem. Às vezes que eu tive que conversar com ele, imediatamente agendou e está fazendo um belo governo no Paraná. Hoje eu teria mais tranquilidade em apoiar o Ratinho do que o Tarcísio. Hoje. Tá? Então, mas digo, o melhor, Michel Temer. O segundo melhor, Aldo Rebelo. Segundo melhor, Aldo Rebelo. Terceiro melhor, daí entrou nessa turma que vocês falaram, a disputa. E para mim, o melhor, tá, é o Ratinho. Eleitoralmente parece ser o Tarcísio. Agora, se continuarem com esse troço de aplaudir Estados Unidos, colocando taxas absurdas, até pornográficas sobre o Brasil, se continuarem batendo palma para eles ficarem aqui pressionando nossos magistrados, nossos juízes, vão acabar fazendo o Lula ganhar no primeiro turno. Lula estava morto e hoje lidera todas as pesquisas e começou nas últimas pesquisas a liderar com folga. Isso vai permanecer até lá? Não sei, acho até que não. Mas essa é a realidade. Quem é que levou essa ideia para esses caras que você achar que os Estados Unidos chantagear o Brasil podia ter voto, trazer voto? Óbvio que não. Olha, se tu tem um bar, tá na tua casa, se tu tá com o som alto, se o vizinho te liga, amigo, baixa um pouquinho o som, tô aqui dormindo, tu até baixa. Agora, se o vizinho bate na porta e abre, baixa essa porcaria desse som, porque senão vou fazer isso, vou Blay Magnifique, 60% de taxa, tu vai mandar ele naquele lugar. E é o que o Brasil está fazendo, a maioria dos brasileiros está fazendo com o Trump. E junto com o Trump está fazendo com essa laia que gosta de bater palma para a bandeira americana. Então, o que eu penso? Hora de parar, melhor candidato seria o presidente Michel Temer, mas se continuarem, o que eu acho, quem eu gostaria desses outros que tu colocou seria o Ratinho, mas se continuar desse jeito, Lula ganha a eleição no primeiro turno. Muito bem. Ministro Carlos Marum, obrigado pela participação do senhor aqui no podcast Política de Primeira. Henrique Schuto. Valeu. Obrigado. Você que está me acompanhando aí no canal do Primeira Página no YouTube, não se esqueça, vai aparecer aqui na tela para vocês, tá bom? Vocês se inscrevam no nosso canal, tá bom? Para ficar por dentro de tudo. Também você pode dar o seu joinha, deixe o seu like aqui neste vídeo, ative o sininho, que é muito importante para você ficar por dentro de tudo, tá? Que vai rolar aqui no canal. E claro, comente este vídeo. Este foi mais um episódio do Política de Primeira, Henrique Schuto. Obrigado pela audiência, presença, ministro. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. É só acessar o